Para muita gente o assunto é delicado, quase um tabu, viu, Larissa? A disfunção erétil, mais conhecida como impotência, é mais comum nos mais velhos, mas nem por isso os mais jovens também estão imunes. Exatamente. A medicina diz que não é doença, mas geralmente um sintoma de outro problema que pode ser físico ou psicológico. A boa notícia é que a maioria dos casos tem solução. Não é isso, doutora Vanicleide? Bom Verdade. dia. Bom dia, Debrando. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos. Graças a Deus que tem solução. O que é necessário é dar o diagnóstico, ou seja, a pessoa perceber que tem um problema, procurar ajuda e daí o diagnóstico feito vai ver se a causa é psicológica ou a causa é orgânica e vai se fazer o tratamento. E nesse caso, doutor, o que é que a gente pode apontar? A genética, por exemplo, pode influenciar? Pouco, né? Na verdade, a genética ela está muito mais relacionada com as causas orgânicas, que está relacionado com a questão da pressão alta, da diabetes, do aumento de colesterol e tal. Mas as causas psicológicas estão muito mais relacionadas com a questão do dia a dia. Esse estresse que as pessoas vivem com muita ansiedade, né? Os homens, eles buscam essa coisa do material e aí ele começa a ter realmente uma pressão muito grande, por isso que vem esse nome impotência. Assim, já que eu não tenho potência para as outras coisas, eu também fico impotente sexualmente. Então, o psicológico é muito forte. Porque o nome já é pesado, né? O nome é muito pesado. Por isso que a gente prefere falar disfunção erétil. Olha só, a gente tem uma reportagem agora, até vamos convidar a senhora para a gente acompanhar aqui. Quando o assunto é apetite sexual, é comum, inclusive, a gente ouvir falar também de alimentos, né, que podem dar uma forcinha. Exatamente. A gente conversou com algumas pessoas e também com um nutricionista para saber o que é verdade e o que é mito nos chamados alimentos afrodisíacos. Você sabia que o desejo sexual pode muitas vezes ser estimulado por alimentos? Saber não, mas eu tenho um pouquinho de noção pelo que se fala, né? Eu sei. Você sabe? Amendoim. Camarão, ostras, marisco. O gengibre também dizem que é bom, não sei. Esses alimentos estão presentes no nosso cardápio e têm a fama de ser afrodisíacos, porque aumentam a vasodilatação, fazendo o fluxo sanguíneo circular mais rápido pelo nosso organismo. A gente separou aqui alguns dos alimentos que são considerados afrodisíacos e a nutricionista Ana Paula vai dizer pra gente por que eles podem contribuir ou ajudar no apetite ou desempenho sexual. Isso é mito ou é verdade mesmo? Na verdade, os alimentos, assim, ele não tem essa propriedade. Então, não existe ainda comprovação científica de que seja o alimento que vai estimular ou não esse apetite. O que nós podemos dizer é que cada alimento ele tem um nutriente que vai dar uma reação no organismo que pode estar associada na hora de você realizar enfim, na hora de você ter essa atividade sexual e ter um estimulante a mais. Então, seria o nutriente do alimento que pode contribuir para isso. O amendoim ele é bem popular como sendo considerado um alimento afrodisíaco. Na verdade, ele é um alimento vasodilatador. Ele tem um nutriente que vai auxiliar no fluxo sanguíneo. Então, ele vai facilitar esse fluxo sanguíneo. E isso vai dar uma característica de euforia. Então, associado ao consumo do amendoim, que vai ter essa reação devido aos nutrientes contidos no amendoim. Não só o amendoim, também como a castanha do Pará, ou todas as frutas oleaginosas, como castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, nozes. Um dos mitos que a gente pode até considerar é o ovo de codorna, ou a própria gemada. Então, assim, é muito comum se falar, né? Consumir ovo de codorna, para aumentar o apetite. Na verdade, o ovo é um alimento rico em proteínas, rico em ferro e que não tem nenhuma associação com esse aumento do apetite sexual. Assim como os doces, né? Que dão também muita energia, né? Assim como os doces. Então, aqui a gente tem o mel, que vai dar essa energia a mais. O próprio chocolate, que vai liberar serotonina, que vai dar a sensação de prazer e bem-estar. Então, não só o chocolate, como a própria banana. Então, a banana, ela vai liberar triptofano, que também vai dar a sensação de bem-estar no organismo. E isso vai estar associado ao consumo do alimento para a prática da atividade sexual. Mas para quem ainda não sabe, os alimentos também podem diminuir o apetite sexual ou alterar os níveis de substâncias que podem interferir na disposição sexual. Um exemplo é a famosa feijoada. O que se deve evitar? Deve-se evitar consumo excessivo, deve-se evitar alimentos gordurosos, que são de difícil digestão, então
então eles têm uma digestão mais lenta, vai dar aquela sensação de cansaço, ao contrário dos outros nutrientes. Então, frituras em geral, muito açúcar, gorduras e bebida alcoólica, que dá a falsa sensação de euforia. Então, ela no início, ela chega a ser um estimulante e com o consumo em excesso, ela acaba sendo desgastante para a pessoa que consome. Pelo sim, pelo não, né? Okay. A gente come um pouquinho. Ter cuidado para não engordar, porque a lista desses alimentos sugeridos aí são extremamente calóricos, pelo menos a maioria. Tem um aumento do abdômen, aí complica tudo, vai complicar tudo também. Vamos saber um pouquinho agora das causas. O que leva a essa disfunção erétil, essa impotência? Sim. A gente tem uma lista aqui. Exatamente. Tem as causas psicológicas, né, que está relacionada à ansiedade, o estresse e a depressão, que a depressão é a doença do século, afetando homens e mulheres. As doenças orgânicas, que são as mais comuns, é o diabetes, o colesterol elevado, a hipertensão, o fumo, né, o tabagismo e a obesidade. Tudo isso porque prejudica essas outras funções. Alguns medicamentos, como por exemplo, medicamentos para pressão alta. Olha, a pessoa já tem a pressão alta, que já é um fator que prejudica. Aí toma uma medicação que ainda piora. Depois tem também a depressão e os medicamentos para gastrite. Por exemplo, esse da gastrite, doutora, especificamente, qual seria a substância? É a cimetidina, não seria o omeprazol, senão todo mundo em casa vai parar de tomar omeprazol. Quase todo mundo usa, o omeprazol não, mas a cimetidina sim. Hoje nem se prescreve mais cimetidina para homens, exatamente porque é um medicamento que realmente afeta bastante. Comprovado isso. Comprovado. Outra coisa, antes da gente falar, finasterida, por exemplo, que é uma substância muito conhecida, trata problemas relacionados à queda de cabelo. Perfeitamente. Né? Que é muito comum nessa geração, que é muito calva. Exatamente. Então, a finasterida também é comprovado que existe não só uma disfunção erétil, não só o problema na ereção, mas também como na libido. Então, os homens que vão usar a finasterida, ele precisa ser informado que ele vai poder passar por esse processo. Diminui porque ela o apetite sexual. Diminui o apetite sexual, porque ela mexe com a questão da testosterona, ela mexe com a questão hormonal. Mas aí é uma coisa transitória, que parou o tratamento, então retoma. Né? Às vezes pode causar psicológico, né? Ficar aquela insegurança. Mas aí isso, quando o médico for passar, ele tem que estar trabalhando isso. As drogas influenciam também? Perfeitamente, principalmente as drogas não aceitas, ilegais, né? Ilegais. A anfetamina, a cocaína e a maconha, né? E também substâncias como nicotina e álcool também contribuem. A gente sabe que a depender da sensibilidade de cada pessoa, ou seja, se a pessoa já tem hipertensão, já tem diabetes, já tem quadros depressivos, se associa principalmente com fumo ou com álcool, isso vai... É um complicador complica. Tremendo, né? E essas drogas, elas também são muito nocivas. Quando se manifesta, doutora? Veja, aquilo que, como vocês já falaram, né, não é só a questão do idoso, não. Qualquer faixa etária, principalmente a questão psicológica. Hoje é muito comum os jovens, né, eles apresentarem um certo grau de disfunção e também pessoas adultas. Às vezes o homem está casado e, de repente, ele começa a falhar. E essa falha gera nesse homem um transtorno terrível, principalmente no casamento. O que é que a gente aconselha? Procure um tratamento que se resolve. O idoso está relacionado com a questão da vascularização já da própria idade, a arteriosclerose no corpo inteiro, inclusive nas artérias penianas, aí realmente leva. Mas o tratamento também acontece. A gente tem essa forma, né, a progressiva e aquela súbita. A progressiva é assim, é que vai aos pouquinhos. Acontece gradativamente, pouquinho a pouquinho. E a outra, que a súbita, repentinamente, de repente o cara amanhece o dia falhando. E aí, né? Aí realmente mas tem tratamento, né? Tem, claro, graças a Deus tem tratamento. E tem prevenção também, Larissa. Veja, tem que buscar um especialista para dar o diagnóstico, se é orgânico ou psicológico. Diante do diagnóstico, precisa realmente procurar o terapeuta sexual para trabalhar a causa psicológica. E tem alguns medicamentos que ajudam, que o próprio urologista já vai passando. Géis, creme, spray, para melhorar a terapia, função. No caso do problema psicológico. Exatamente, né? A terapia. Às vezes até orgânica também precisa da ajuda da terapeuta, por conta da associação psicológica. E também, o mais importante, a mudança no estilo de vida. Tem que mudar. Os hábitos. Os hábitos, tem que mudar os hábitos. Doutora Vanicleide, só uma coisa. Até que ponto, por exemplo, também a companheira ou companheiro pode interferir ou pode contribuir nesse processo de recuperação aí da... Tem que contribuir, né? Porque assim, é muito difícil para o homem que está numa situação dessa, a parceria ficar, vamos dizer assim, com críticas ou ficar com cobrança. O que é que a parceria precisa? Precisa de
realmente dizer, você está com uma situação, não vamos dizer problema nem doença. Não dá para fazer de conta que não acontece. Não dá para fazer em silêncio também não. Também ficar em silêncio não dá, né? Vamos à prevenção. A prevenção é mudança do estilo de vida, a dieta e a atividade física. Isso é fundamental. Agora tem os exercícios importantes. Pois é, fiquei curioso. O que é isso? Pois é, esses exercícios, porque veja só, a disfunção erétil, ela acontece por uma má circulação sanguínea na região peniana. Problema de irrigação de sangue. Problema de irrigação. Então, o que é preciso fazer para melhorar essa irrigação? Exercícios perineais. Veja, vai-se para a academia, malha braço, malha perna, mas a região pélvica, o homem não pensa em malhar. Então, a contração perineal, contrair e relaxar a região perineal, também bem recomendado em casa, na hora do banho, fazer os exercícios de massagem no pênis, para um lado, um estímulo para o outro, embaixo, porque ali a gente está tendo os corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Também uma dica importante é para fazer uma massagem no saco escrotal. Então, segura o saco escrotal, aperta um pouco, quando sentir, conta até 10, aí de repente solta. Essa massagem no saco escrotal também vai ativar os espermatozoides, vai ativar a testosterona e vai ativar toda essa questão e aí a gente vai ter uma boa prevenção da disfunção erétil. Informações importantíssimas, doutora. E que, lembrando, não é doença, doutora, muito obrigada pelas informações aqui no Bom Dia. Obrigada a vocês, um bom dia para todos, bom final de semana, né? Igual. Obrigado.